Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é sinal da besta. A palavra besta é usada por muitas pessoas num sentido pejorativo, referindo-se a uma pessoa de pouca inteligência. Mas se nós procurarmos no dicionário o que significa esta palavra, nós vamos encontrar lá animal feroz. Besta é um animal feroz. A Bíblia também usa esse termo. Vejamos o que diz o livro de Gênesis no capítulo 1, versículos 24 e 25. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então nós podemos ver aí que besta é um animal de grande porte. Portanto, o sinal da besta é sinal de um animal. A Bíblia usa muitos símbolos e parábolas. Como nós já dissemos no primeiro estudo que fizemos sobre a Bíblia, existem livros que são proféticos. Esses livros proféticos, a sua linguagem, na maioria, são simbólicos. Exemplos de livros proféticos é o livro do Apocalipse, o livro de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Vamos dar aqui alguns exemplos. A palavra chifre em profecia não quer dizer chifre, quer dizer reino, poder civil ou religioso, como nós podemos encontrar em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 12, e também no capítulo 13, versículo 11. Água em profecia simboliza povos, como nós podemos ver em Apocalipse 17, versículo 15. Ventos em profecia significa contenda. Mulher em profecia é símbolo de igreja. Escudo é símbolo de fé. Capacete e espada representam a palavra de Deus. Linho fino representa a justiça dos santos, como nós lemos em Apocalipse 19, versículo 8. Em Mateus 25, de 1 a 13, nós encontramos lá a parábola das 10 virgens, referindo-se a pessoas que aguardam a volta de Jesus. Algumas estão preparadas e outras não. Mas foi usada aí uma linguagem simbólica para representar essas pessoas. Também em Mateus 25, no versículo 14 a 30, nós encontramos uma outra parábola, a parábola dos talentos, referindo-se aos talentos que Deus nos dá, aos dons que Deus nos dá, e como as pessoas fazem uso destes dons. Algumas trabalham esses dons e adquirem outros mais. Outras não trabalham esses dons, acabam perdendo o dom que têm. E em Mateus 21, versículo 28 a 32, nós encontramos a parábola dos 2 filhos. E assim sucessivamente. E esse estudo de hoje também é uma profecia. E nós vamos ver então o que é que significa. Em profecia, animal simboliza reino, rei, como nós podemos ler em Daniel, no capítulo 7, versículo 17, que diz: estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Portanto, sinal da besta, ou seja, sinal de um animal, é sinal de um reino, de um poder. Mas por que será que Deus usou parábolas e símbolos? Vejamos o que diz o livro de Daniel, no capítulo 12, versículos 9 e 10. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O motivo pelo qual Deus usou parábolas e símbolos é para que o ímpio não entenda. Se o Apocalipse fosse numa linguagem literal, há muito tempo que os inimigos de Deus já o teriam destruído. Deus tem um sinal, nós já vimos isso em estudos anteriores. Vimos que o sinal de Deus é o sábado, como está escrito em Ezequiel 20, nos versículos 12 e também no versículo 20.
Já em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, fala de um outro sinal, o sinal da besta. Este sinal da besta é contrário ao sinal de Deus. O sinal é um selo, uma marca, né? São sinônimos. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz que antes da vinda do Senhor virá a apostasia. E em 1 Timóteo 4, versículo 1, nós vemos que a apostasia é afastar-se da doutrina da verdade e aderir à doutrina do erro. Se o sinal de Deus é o sábado, como nós já vimos anteriormente, o sinal da besta seria um outro dia, que não o sábado. Veja o que diz Apocalipse 13, versículos 4 e 7. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. O diabo deu sua autoridade à besta. Ou seja, o diabo deu autoridade a um poder, a um reino aqui na terra. Esse reino recebeu autoridade do próprio diabo para guerrear contra os santos. E quem são os santos? De acordo com Apocalipse 14, versículo 12, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então Satanás deu autoridade a um poder aqui na terra para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E a Bíblia nos diz, inclusive, quanto tempo esse poder perseguiria essas pessoas. Vamos ver em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias é o tempo estabelecido, que esse poder perseguiria então os santos. Só que nós não podemos nos esquecer que em profecia, um dia representa um ano. Então 1260 dias são 1260 anos. Se nós procurarmos na história um poder que perseguiu cristãos, nós vamos encontrar do ano 538 a 1798 um poder que realmente perseguiu e matou muitos cristãos. E o que esse poder fez contra os santos nesse tempo? Vejamos em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O texto diz aí que esse poder perseguiu os que não adoraram a imagem da besta, ou seja, os que não guardassem o dia que não é o dia do Senhor, o sábado. E nós já vimos também em estudo anterior que o dia que os homens substituíram ao dia do Senhor foi o domingo. Portanto, essas pessoas que foram perseguidas, elas estavam sendo perseguidas porque não guardavam o domingo. Veja como João, o apóstolo, viu em visão esse poder, em Apocalipse 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Esse poder aqui está representado por uma mulher embriagada pelo sangue dos santos e mártires. Mulher, como nós já dissemos no começo do estudo, representa igreja. O Apocalipse fala de duas mulheres, de duas igrejas. A mulher pura, que representa a igreja verdadeira, e a mulher prostituta, que representa a igreja apostatada. Os santos, como nós já vimos, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então esta mulher, esta igreja apóstata, perseguiria aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É isso que nós lemos aí no texto. E a história mostra esses 1260 anos entrando em vigor com o edito de Justiniano, dando a Roma poder legal para perseguir e entregar a pena de morte os cristãos dissidentes,
ou seja, os cristãos que divergiam da opinião geral, da maioria. E essa maioria era católica. E se nós recorrermos à história, nós vamos encontrar algumas evidências de que realmente esse poder matou muitos cristãos. Em 1208, por exemplo, foram exterminados os cristãos albigenses. O frade Torquemada comandou por 8 anos a morte de 10.200 protestantes e intelectuais. Eles foram queimados vivos. Deve ter sido realmente uma cena horrível. O bispo Roper foi queimado com fogo insuficiente e ele gritava: mais lenha, aumente o fogo. Ao lado dele havia uma caixa com um papel de perdão. Bastava que ele se retratasse. Na Espanha, 31.912 cristãos não católicos foram mortos. 291.450 foram martirizados e 2 milhões foram banidos. A Espanha, que era nação poderosa, tornou-se então um país sem expressão. Carlos V eliminou por ordem do Papa 50.000 cristãos alemães. O Papa Pio V exterminou 100.000 anabatistas. O Papa Gregório XII organizou com os jesuítas o extermínio dos protestantes franceses e na noite de 24 de agosto de 1572 mataram 70.000 deles. Esse Papa comemorou mandando que as igrejas cantassem o Te Deum. Trocaram então presentes e cunhou moedas comemorativas ao massacre. Olha que coisa mais absurda. Em 1590, o catolicismo eliminou uns 200.000 cristãos huguenotes. O monarca alemão Fernando II, instigado pelos jesuítas, começou uma guerra também de extermínio aos protestantes. Essa guerra religiosa terminou em guerra política e tirou a vida de 15 milhões de pessoas. Podemos ver aí, então, que poder é esse que perseguiria aqueles que guardavam os mandamentos de Deus. A própria história nos confirma. Mas, além dessa matança toda, a Bíblia nos diz o que mais esse poder faria. Vejamos em Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e metade de um tempo. Essa expressão aí usada por Daniel, tempo e tempos e metade de um tempo, se refere à mesma profecia que nós estamos estudando dos 1260 anos. Veja só, esse termo tempo em hebraico significa ano. E o ano hebraico tem 360 dias. Tempos se referem a 2 tempos, 2 anos, que tem 720 dias. Meio tempo significa meio ano, que tem 180 dias. Se nós fizermos a soma desses dias, 360, 720 e 180 dias, nós vamos ter 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. Então, nós estamos vendo aí que se refere à mesma profecia que nós estamos estudando. Mas o texto aí diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. E realmente o fez. Veja só como mudou primeiro os tempos. Como nós já dissemos, o ano hebraico tem 360 dias. Esse poder mudou para 365 dias e o ano bissexto, 366. O dia, de acordo com a Bíblia, nós já vimos também em estudo anterior, inicia-se ao pôr do sol. O homem então fez iniciar-se à meia-noite. Quando chega à meia-noite e as pessoas já dizem bom dia, sendo que ainda estamos na metade da noite, não é? A França tentou fazer uma semana de 10 dias, mas não conseguiu, fracassou. A Rússia tentou fazer uma semana de 8 dias. Vamos ver agora como esse poder mexeria na lei de Deus. Em Isaías capítulo 58, versículo 12, nós lemos lá que foi feita uma brecha na lei de Deus. E nós já vimos isso também em estudo anterior. Quem foi que fez essa brecha?
É interessante notar que tudo o que Deus faz, Satanás contrafaz. Veja, Deus instituiu o sábado como dia de descanso desde a criação e foi colocado no 4º mandamento. Esse poder, através do imperador Constantino, substituiu o sábado pelo domingo a partir de 32, do ano 32 depois de Cristo, no 3º século. Deus proíbe a adoração de imagens e escultura, no 2º mandamento, e esse poder, no Concílio de Nicéia, no ano 787 depois de Cristo, estabeleceu o culto às imagens. Os 10 mandamentos de Deus foram modificados então por esse poder. O 2º mandamento da lei de Deus foi eliminado por esse poder. E para que continuassem 10, o 10º mandamento foi dividido em 2. E o 4º mandamento, que passou a ser o 3º nessa lei, foi substituído do sábado para domingos e festas. A Bíblia nos dá algumas advertências. E uma delas nós podemos encontrar em Provérbios, no capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Veja também em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Veja, de acordo com a Bíblia, onde estarão no futuro aqueles que têm o sinal ou o selo de Deus, em Apocalipse 15, versículos 2 e 3. E viu como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Aqueles que têm o sinal de Deus, o selo de Deus, estarão em pé no mar de vidro, com harpas, estarão salvos, cantando o cântico de Moisés, referindo-se a um canto de alegria, de agradecimento, de louvor. E os que têm o sinal da besta, onde se encontrarão? Aí mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 9 e 10. E seguiu-os o 3º anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e serão então atormentados, queimados com fogo e enxofre diante dos anjos e de Cristo, ou seja, eles estarão perdidos. Mais uma característica desse poder nós encontramos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. Nesse texto nós veremos então como esse poder é considerado e onde ele está. Vejamos. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Vamos ler também Isaías, no capítulo 14, versículos 13 e 14. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, esse poder é um poder apóstata. Ele se ostenta ou se apresenta como Deus. Ele rouba o lugar de Deus. Ele quer parecer um Deus. Ostentar é enfeitar-se com luxo. Ostentação é luxo, né? Ele se exibe na terra com ornamento, com orgulho, com atos públicos, com brilho, com poder que só a Deus pertence. Veja aí que no verso 13, esse poder diz que exaltaria seu trono acima das estrelas.
Estrela em profecia é símbolo de anjo, né? Então esse poder exaltaria o seu trono acima dos anjos, quer ser maior que os anjos, ele quer ser o próprio Deus. Aí diz no monte da congregação, se referindo à igreja. Então esse poder se colocaria num trono, como se fosse um Deus, em uma igreja. E no versículo 14, ele se compara, dizendo que sendo ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele quer ser adorado como Deus, quer ter o mesmo poder de Deus, quer que o povo o reconheça como Deus. A Bíblia nos diz que nós não devemos adorar senão a Deus, que nós não devemos nos ajoelhar senão a Deus. Veja aqui algumas características desse poder. Exaltar é passar por cima. Esse poder realmente passou por cima de Deus, mudando a sua lei. A lei de Deus foi modificada por esse poder. E se esse poder se acha com autoridade para mudar a lei do próprio Deus, é porque ele se acha maior que Deus. Ele quer se exaltar acima de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6, diz que esse poder tem uma boca que profere blasfêmias. Blasfemar é ofender a dignidade de Deus. Esse poder também diz poder perdoar pecados. E a Bíblia nos diz que esse atributo é apenas de Deus. Só Deus pode perdoar pecados, como nós lemos em Atos, no capítulo 8, versículos 20 a 23. Uma outra característica é que esse poder aceita ser chamado de Santo Pai. E a Bíblia nos diz que a ninguém na terra nós devemos chamar de nosso Pai. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 23, versículo 9. Esse poder também quer ser o cabeça, quer ser o chefe da igreja, sendo que a Bíblia, em Efésios, no capítulo 5, versículo 23, diz que o cabeça da igreja é Cristo. Esse poder também aceita a homenagem, que é um ato de adoração, que só pertence a Deus. Aceita que as pessoas se ajoelhem perante ele. E o próprio apóstolo Pedro não permitiu que se ajoelhassem perante ele, como nós lemos em Atos, no capítulo 10, versículos 25 e 26. Os anjos, que são santos, também não permitem que se ajoelhem perante eles. Apocalipse 19, 10 e também no capítulo 22, versículos 8 e 9. Portanto, nós devemos nos ajoelhar somente perante Deus. Deus é tão maravilhoso que não deixa dúvidas para nós. Ele diz, inclusive, onde fica o santuário desse poder, onde esse poder se assenta. Isso está em Apocalipse, no capítulo 17, versículos 9 e 10. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Veja, esse poder tem 7 cabeças. Aí, essas cabeças representam 7 montes. E é do conhecimento de todos que Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Roma está localizada entre 7 colinas. Então, até o local onde esse poder se assenta, Deus nos mostra. Veja como o Apocalipse mostra essa igreja. Aí no capítulo 17 mesmo, nos versículos 4, 5, 18. E também no capítulo 18, versículo 3. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias.
Veja aí, essa mulher, ou seja, essa igreja apóstata, claro, né? Está vestida de púrpura, representando aí vestes valiosas. Escarlata, ou seja, vermelho, né? Esse vermelho aí representa o sangue dos santos. E está adornada de ouro, se referindo à coroa ou cúpula de Roma. E também de pedras preciosas. E é do conhecimento de todos, realmente, que as vestes são muito bem ornamentadas, são exatamente dessa cor, como é dito aí na profecia. E no verso 18, diz que ela está com o cálice de ouro nas mãos. Esse cálice está se referindo a um utensílio que usam para queimar o incenso. É interessante lembrarmos que o brilho das pedras que Lúcifer usava representava o caráter de Deus. Ele refletia ali o caráter de Deus. E esse poder na terra chama atenção para si através desse brilho, dessa ostentação. Ao invés de brilhar, representar a Deus. O verso 5 fala de um nome simbólico aí, a Grande Babilônia. Nós já vimos também que Babilônia quer dizer confusão. Logo, a Grande Babilônia quer dizer grande confusão. Esta igreja fez uma confusão na doutrina de Deus, uma confusão na verdade. Mudou a verdade de Deus, lançou a verdade de Deus por terra. Ela também é chamada de mãe das prostituições e coisas abomináveis na terra. Essa igreja é mãe de todas as igrejas corrompidas e adúlteras da terra. Igrejas estas que aceitam ensinamentos errôneos estipulados por esta igreja. Uma mãe, por exemplo, pode ter muitos filhos e cada um deles vai ter um nome diferente, mas a educação e os costumes dados a eles é o mesmo. É a mesma mãe, é o mesmo local onde ficam, receberam da mesma fonte. Assim ocorre com essas igrejas oriundas dessa igreja mãe. Adoram ídolos, como no caso do espiritismo, né? Guardam o domingo, estipulado por essa igreja também, acreditam na imortalidade da alma, que contradiz o que a Bíblia diz, não tem temperança também. A Bíblia nos diz que certos animais não devem ser usados para a nossa alimentação porque eles prejudicam a nossa saúde. E outros erros mais. O verso 18, nós vemos aí as nações beberam da sua prostituição, ou seja, dos seus erros, dos seus enganos, das suas falsas doutrinas. Aceitaram esses erros. É isso que quer dizer beberam da sua prostituição. Os dirigentes deste mundo não fazem nada sem antes consultar o Vaticano. A mulher do verso 4 representa o poder eclesiástico, o poder religioso, que unido a um poder político vai então fazer uma lei civil, ordenando a guarda do primeiro dia da semana como sétimo dia. E a Bíblia diz que o sétimo dia é o sábado. Mas, em contradição à palavra de Deus, este poder vai estipular então um outro dia que nós sabemos ser o primeiro dia da semana, o domingo. Vamos ver agora em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, o que esses dois poderes, o político e o religioso, fariam nesses últimos anos. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, fará uma marca na mão direita. A mão é símbolo de trabalho. Ou então sobre a fronte, como diz o texto aí. Fronte representa a mente, para que só possa comprar ou vender aquele que tiver o nome da besta ou o número do seu nome. Em palavras bem mais claras, aquele que guardar o domingo e não o sábado, aquele que tiver o sinal desse poder. Nós já vimos que o sinal desse poder é o domingo. Esse símbolo na mão representa que muitas pessoas vão obedecer esse decreto por imposição, por força. Outros aceitarão esta imposição, mesmo conhecendo a verdade. Todas as classes da humanidade ao redor do mundo são confrontadas com a ordem de receber a marca da besta, como está escrito no verso 16. A alternativa da marca da besta é o selo de Deus. O oposto à marca da besta é o selo de Deus, encontrado em Apocalipse 7, versículos 1 a 8 e 14, versículos 1 a 5.
Veja que o selo de Deus é colocado apenas sobre a testa dos fiéis, ou seja, apenas pela razão nós vamos obedecer a Deus. A mão faz contraste com a testa. Isso significa que algumas pessoas estarão aceitando mentalmente a legislação que apoia a marca da besta e outras não. Alguns irão aceitar as exigências apenas por medo de represália. Ao identificar a marca da besta, nós estaremos identificando a marca ou sinal da autoridade papal. Essa marca de poder religioso será aceita por outras igrejas e apoiadas por leis do governo. Nesse tempo, então, vai haver uma perseguição como nunca houve antes, assim diz a Bíblia. As escolas serão fechadas, tomarão as igrejas, hospitais, propriedades, dinheiro de todas aquelas pessoas que não aceitarem esse decreto. Apocalipse 13, versículo 14, deixa claro que a obra da besta, semelhante ao cordeiro, é mundial. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Diz que seduz os habitantes sobre a terra. Esta ordem não vai se restringir a apenas uma região, será para o mundo inteiro. E nós podemos ver já os poderes se preparando para esse decreto dominical. Em alguns lugares, o domingo é um dia já de guarda e inclusive o comércio não pode ser aberto. E aqui em nosso país mesmo nós temos lugares já que não se abrem comércio aos domingos. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Vamos ver agora quanto tempo vai durar essa perseguição, em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 12, que diz: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 chifres, ou poderes políticos e civis, têm a mesma intenção e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Nesse verso 12 mostra que esse período é de apenas 1 hora profética. 1 hora em profecia representam 15 dias literais. Então esse poder que vai impor o domingo como dia de guarda vai ter assim um poder total, uma autoridade total por apenas 15 dias. Em qualquer caso, é sem dúvida um período breve de tempo, mas suficiente para que esse ressurgido poder mostre-se blasfemo e arrogante ao dizer: estou assentado como rainha, não sou viúva, como diz Apocalipse 18, versículo 7. E para agravante de pecado, essa confederação maligna dita a sentença de morte a qualquer que recuse render-lhe homenagem. E quem se identificar com ela recebe o seu sinal. Enviuvou quando foi despojado do seu poder temporal em 1798, mas antes do fim ela será completamente reintegrada e todos, povos e multidões e nações e línguas, lhe renderão homenagem. Em Apocalipse 17, versículo 15, diz que os reis da terra cometerão com ela adultério espiritual, vão se contaminar, vão aceitar os seus erros, estarão com ela em aliança ilegítima. Essa será a maior união de igreja e Estado que o mundo já conheceu. Veja então o que Satanás, através desse poder, vai fazer com aqueles que não aceitarem o decreto dominical. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. O verso diz que a serpente, se referindo ao diabo, lançou atrás da mulher, que em profecia é a igreja,
água, ou seja, povos, como um rio, ou seja, muita gente, para fazer que ela fosse arrebatada, ou seja, tirada com violência, com fúria, pela corrente. Os não cristãos perseguirão a Igreja de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Veja o que diz o livro Vida e Ensinos, a página 99 e também a página 100, e a edição de bolso Crises e Vitórias, na página 44. Diz o que acontecerá com os cristãos quando começar a cair as pragas do Apocalipse. Diz o seguinte: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo de Deus sobre eles, que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que os santos clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. E a partir do capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos então os últimos acontecimentos nessa terra, que são o decreto dominical, a perseguição aos cristãos, as 7 últimas pragas e o livramento dos justos, findando com a volta de Jesus. Se você tiver alguma dúvida com relação a este assunto ou a qualquer outro que nós já estudamos, nos escreva e nós teremos o prazer de responder-lhe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.